Bom, pessoal, vamos falar da semana 10 da NFL. E essa semana teve uma coisa que eu já era fato, mas marcou de vez nessa rodada, que é o seguinte: não há super time nesse campeonato. A gente está acostumado a ter uns favoritos muito claros, né? Uns dois ou três favoritos muito claros. Mesmo que haja favoritismo, não há um time que meta medo o suficiente nos adversários para você dizer esse é o time a ser batido. Você tem times ok, que vários deles podem chegar no título, AFC e NFC, mas não há super time. Os melhores times estão tendo dificuldades para ganhar alguns jogos. Exemplo de Buffalo, né, que tem sobrepassado, né, alguns obstáculos. Às vezes ganha, perdeu na anterior. Você tem na própria AFC, o time que lidera, que é o Tennessee, ganha na base da vontade, na base da mão quente que eles estão no momento, mas também não é um super time. O Kansas City está um pouco distante ainda, melhorou, mas está um pouco distante ainda de ser aquele bicho papão. E na NFC tem uns 5 ou 6 ali que estão no bolo. Ninguém coloca a cabeça para cima. Você pode falar do Packers. Ok. Num dia inspirado da defesa eles podem ser, no outro não. Vai ser parelho o jogo também. Então, o que marcou? A derrota dos Cardinals para os Panthers. Porque era o único time com uma derrota só no campeonato. Né? E o que a gente aprendeu ao longo dessas últimas 3 rodadas é que mesmo esses times que estão acima da tabela, eles estão a um passo de ter uma tarde muito ruim, que tudo dá errado. Na semana 9 foi Dallas contra Denver, nessa foi o Arizona contra Carolina. Não tinha a menor chance na partida. Já começou errado e foi embora. Né? Jogo adentro, mais lesões. Então não há esse super time, o que deixa o campeonato meio carente, né? É interessante, a gente está acostumado a isso, deixa um pouco diferente, está acostumado a isso, mas por outro lado, vai deixar tudo muito mais em aberto quando chegar a hora dos playoffs. Estou muito curioso para ver os playoffs desse ano. Então, para o jogo importante em termos de classificação de playoff, eu fiquei com a vitória do Kansas City Chiefs lá em Las Vegas. Por quê? Porque de tarde, os Chargers, que pareciam que poderiam tomar a ponta dessa divisão, ficaram para trás. Perderam em casa para os Vikings e abriu caminho para o Chiefs se tornar o único dessa divisão com 6 vitórias. Os outros 3 estão com 5. Ou seja, ele botou a cabeça um pouquinho para fora. E a gente sabe que com a qualidade individual que os Chiefs têm, vai ser difícil esses outros alcançarem, né? O vencedor dessa partida, a partida era em Las Vegas. A gente tinha o retrato do ano passado, né? Que os Raiders jogaram muito bem as 2 vezes contra os Chiefs. E tava a possibilidade de ver quem é que seria, né? Os Raiders teriam que ultrapassar essa questão toda que vem abalando ele nas últimas rodadas fora de campo, né? E colocando em risco uma campanha que parecia ser positiva. Perderam na semana 9 e perderam de novo ontem em casa. Então, quem conseguiu isso foi os Chiefs. Os Chiefs foram melhores do que a gente se acostumou a ver na temporada. Tanto no ataque, como saíram naquele marasmo, né? Fizeram 41 pontos. Fizeram o jogo certo do ataque que a gente estava pedindo, né? E falamos muito no podcast sobre calm down. Né? Para e faz o que tem que fazer. A defesa está dando os flats, ataca os flats. Né? Eles usaram muitos screens nessa partida até abrir um pouco a defesa. O Mahomes ainda se livrou umas 2 vezes de ser interceptado. Tem que ser mais disciplinado ainda. Os conceitos do Andy Reid, high-low e tal, tem que ser a base desse ataque. Né? Eles não têm margem na defesa para cometer esse tipo de turnover. Mas já foi um passo importante e agora os outros vão ter que tentar correr atrás. A zebra
Não podia ser diferente do que a derrota do atual campeão Buccaneers para o Washington. Por mais que tenha sido fora de casa, o Washington vinha numa pegada muito ruim defensiva, né? E o Tampa conseguiu ser pior do que eles nessa partida. As duas equipes vieram de bye. Só que vocês sempre esperam que a equipe mais experiente vai se aproveitar melhor dessa situação, de ter descansado uma semana, ter podido rever alguns detalhes, mas quem parecia mais apto a ganhar foi o time que saiu vencedor mesmo, que foi o Washington. Numa tarde que perderam jogadores, né, que nem sempre as coisas estavam funcionando bem também, mas foram suficientes para eles ganharem. O Heineken, que nos playoffs passados fez um pouco o nome dele, né, por ter jogado bem naquela partida contra os Buccaneers, mais uma vez mostrou as suas qualidades que a gente vem falando aqui, né, um jogador brioso e tal. E o Brady, quando ele lança interceptações, é que a coisa como um todo não está funcionando bem. A defesa não conseguiu parar, o Washington colocou ele em situações um pouco ruins e os passes deles também não foi bem, como mesmo apontou o Bruce Arians. Então, nesse combate de duas defesas que estão bem pior do que deveriam, deu Washington. Eu joguei aqui na seção de Preocupa Seattle. Por quê? Porque Seattle é um time que a gente, se olhar a lista dos playoffs todos passados, Seattle tá dentro, né? Essa temporada tá começando a ficar complicado. O gap, né, o buraco aí no schedule sem o Russell Wilson foi cruel. Só que nessa partida eles tiveram o quarterback deles de volta lá em Green Bay. E não foi na defesa que vinha sendo criticada que eles perderam o jogo. Né? Eles tiveram algumas situações defensivas lá, especialmente quando para parar o running back, o A.J. Dillon, em situações chaves, ok. Mas foi o ataque que não produziu nada. O Russell Wilson bem falou que o dedo não incomodou. Foi mais falta de ritmo e um jogo ruim mesmo. Né? Então vamos ver se Seattle tem gás no tanque. Eles vão receber o Cardinals em casa na próxima rodada. É a partida chave para eles. Eles têm que ganhar a qualquer custo ou as esperanças de playoff vão ficar bem ralas. Né? O ataque de corrida deles está suspeito e a gente sabe que por mais que eles digam o diferente, é o carro-chefe do time. Né? Então, vamos ver. A gente nessa semana passada ouviu o Russell Wilson fazer um certo lobby para eles contratarem o Odell, e a gente olha o corpo de recebedores de Seattle, né, com o Lockett e o DK Metcalf e vem, precisa e tal, mas também precisa. Né? O Russell Wilson está sentindo falta de alvos. Por algum motivo, esse ano ele não está conectando como deveria com esses caras. Eu vou trazer um matchup que eu comentei lá no podcast, que foi entre os dois grandes calouros ofensivos do ano passado. Justin Herbert, que venceu o prêmio dado pela NFL, e Justin Jefferson, que era o meu candidato. Para mim foi o calouro mais interessante. Por mais todo o potencial de quarterback do Herbert, o quanto que isso é importante, para mim como destaque foi o Justin Jefferson. E nessa partida ele foi o destaque de novo. O Herbert teve um dia ruim, bem ruim. Completou 20 e 34 passes, 195 jardas, um touchdown, uma interceptação. O Jefferson não recebeu passe para touchdown, porém foram 9 passes recebidos em 11 targets, 143 jardas, ou seja, ele chegou próximo do número de jardas que o Herbert lançou para o time dele inteiro. Né? Então eu fico com o Jefferson mais uma vez, né? Entre esse duelo dos destaques de calor 2020. Lesão, eu vou ter que trazer do Chase Young, não que o Washington tenha chance nesse campeonato, não tem, zero chance de ganhar a vaga de playoff esse ano ou de ganhar a NFC East, mas é o cara que é o pilar dos planos deles futuros, né? Pelo menos na parte de defesa, pelo menos na parte não quarterback, né? E ele rompeu os ligamentos do joelho, a gente já está em novembro, que sempre coloca em dúvida
a efetividade dele para começar o ano seguinte, né? Então preocupa não só para 2021, como para 2022. É um jogador que todo mundo coloca muitas fichas, né? Tomara que ele se recupere bem. O personagem dessa semana tem que ser o Ken Newton, né? Até quinta-feira o cara tava desempregado, vendo televisão e de repente, né, começou a conversar com os Panthers, assinou rápido, foi ativado para o domingo e teve seu papel. Teve seu papel em campo na vitória contra os Cardinals, que tinha a melhor campanha da NFC até então. Ele basicamente jogou na Red Zone, né? E os números mostram um pouco isso, né? Foram 4 tentativas de passe, 3 deles completos, 8 jardas apenas, mais um touchdown, e ainda correu para mais um touchdown, que foi uma das 3 tentativas dele. Tava com muita emoção acumulada, né? Tanto é que ele gritou bastante depois do primeiro touchdown, acabou tomando a foto, mas ok, né? A uma altura dessa. O importante é que ele fez o que devia fazer nessa temporada desde que foi dispensado pelos Patriots, que era se manter em forma, tomar vacina, por tudo que a gente tem visto aí. Sem a vacina ele não teria jogado. Primeiro porque provavelmente o Patriots não teria contratado ele. Segundo, que ele não ia ter tempo hábil. Quando você não tomou a vacina, você tem que esperar uma semana para poder se integrar ao elenco do time que o contratou. E eu não duvido nada, apesar do P.J. Walker ser um jogador interessante e tal, não duvido nada que já a gente tem o Cam Newton como titular dos Panthers e futuro em aberto aí, né? Não deixa de ser pitoresca toda a situação dele ter sido cortado ano passado, né? Assinado com... foi uma trajetória tanto dele como dos Panthers muito curiosa para até chegar nessa reunião. Bora então para os destaques da rodada. Eu vou ficar com o Dak Prescott pro o destaque ofensivo, porque ele vem, né, de uma partida muito ruim contra a Denver na semana passada, em que o Vic Fangio falou que agora a fórmula tá aí, ele até brincou com isso. Ele é um cara de muita personalidade, né? E saiu matando no jogo contra a Atlanta, fez o suficiente no começo para ter folga no final e não precisar nem de números tão avassaladores aqui. Mas o domínio foi completo das ações por parte dele. Mais do que as estatísticas, o domínio da partida foi mais importante. Ainda assim completou 24 e 31 passes, 296 jardas, 2.0, sendo 2 touchdowns e 0 interceptações, sendo agressivo, porque foram 9.5 jardas por tentativa de passe. Recoloca o Dallas na conversa. Por mais que seja um adversário um pouco mais fraco, né, serviu para parar qualquer problema que pudesse ter consequência da partida passada e traz aquilo que eu falei lá no começo. Não há super times. E todo time tá prestes, tá um espirro de ter um dia muito ruim. Dallas foi na semana passada, voltou ao normal dessa. Defensivamente, eu vou com um jogador que ele é muito mais valorizado. Às vezes isso não acontece, tá? Por mais incrível que possa ser o que eu vou falar agora. Mas ele é muito mais valorizado localmente do que para a mídia total da NFL. Eu estou falando do linebacker dos Vikings, o Eric Kendricks. A torcida de Minnesota sabe muito bem o valor dele. Nem sempre ele é reconhecido como um todo, mas é um baita jogador, instintivo, não é um super atleta, mas é instintivo, está sempre no lugar certo, é muito bom contra running backs em rota. E nessa partida lá em Los Angeles mostrou seu valor, né, para todo mundo. Ele fez 8 tackles, é um número ok, mas um sack, um hit no quarterback, uma interceptação que quase que ele ainda consegue driblar ali pelo meio e chegar na endzone, mas colocou ali o Kirk Cousins na porta do touchdown, mais um passe defensivo. Foi o jogador que fez a diferença na defesa nessa rodada. E Special Teams eu vou ficar com o pessoal lá de Indianápolis, que bloquearam um punt, foi o Zaire Franklin, e o camarada dele, o AJ
Speed pega a bola e faz o touchdown. Esse foi o primeiro touchdown do time na partida. Com esse lance eles abriram 10-0. E acabou que o jogo se tornou um pouco mais complicado do que deveria. Jacksonville tentou a reação e esse lance se mostrou vital para a vitória dos Colts e manter o time aí na briga por playoffs. O calouro da semana, essa foi uma rodada. Esse ano, eu falei isso algumas vezes, que nem sempre os calouros estão sendo decisivos. Essa foi uma rodada que a gente teve alguns calouros marcando presença. Até no próprio. Eu vou trazer o Mac Jones, o quarterback dos Patriots, mas até no próprio time dele, o running back, teve muito o que falar. Substituindo, né, o Harris, e talvez esse seja um motivo até de eu estar trazendo o Mac Jones. Muito do que o Patriots estava fazendo estava sendo baseado no jogo de corridas nas últimas rodadas, né, nessa reviravolta que eles estão dando no campeonato. Dessa vez, sem o titular, o Mac Jones foi extremamente eficiente. Os números também não são absurdos, mas o mérito dele na partida ele completou 19 de 23 passes, errou só 4, errou. 4 não foram completos, 198 jardas, 8.6 de boa média, né, por tentativa, 3 touchdowns, nenhuma interceptação, 142.1 o quarterback rating, foi o maior quarterback rating entre os titulares dessa rodada. Então, eu estava esperando para trazer o Mac Jones, estava esperando um jogo assim, em que ficou nas costas, lógico, que a defesa dos Patriots, eu estou falando, ofensivamente ficou nas costas dele e ele se saiu do jeito que deveria, então teve o mérito aqui. Para finalizar, a jogada da rodada, que vai estar o link lá no post, né, do site, no retrovisor. Eu fiquei com o fumble retornado para touchdown do Darius Slay, o cornerback dos Eagles, na vitória lá em Denver contra os Broncos. Ele pega a bola lá atrás, meio que se desequilibra, vai para um lado, vai para o outro, ou seja, mostrando visão, paciência e depois o atleticismo para romper até o touchdown, correndo, não sei, agora não anotei o número de jardas, mas foi uma distância boa, muita destreza, né, para chegar lá. É um jogador com um excelente atleticismo e que irrita um pouco os adversários às vezes, mas é um bom jogador. Valeu então, galera. Tamo junto no podcast essa semana e de volta para falar da semana 11 na semana que vem. Até mais.